24 de agosto de 2026. Gratidão damos a Deus por esse novo dia e pela maravilha da vida. Livro de Malaquias, capítulo 1. Vamos no verso 2, e ele diz assim: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que tem nos amado? Entramos aqui num cenário agora diferente, mais um profeta, Malaquias. Segundo aqui os relatos bíblicos, você não sabe praticamente nada sobre ele, mas sabe que ele traz uma mensagem de embate entre os homens e o Senhor, como num tribunal, acusações e defesas. Combate interessante. O que traz de significativo, logo de cara que eu digo, é justamente essa relação conflituosa do Senhor com o homem, ou o homem com o Senhor, que na verdade Deus não tem conflito com o homem, mas o homem cria esse conflito com Deus. E Deus diz então que tem amado aquele povo hipócrita, povo distante, povo rebelde, povo que aqui está voltando, mas está com uma apatia espiritual, um povo que já não tem o mesmo prazer. O cenário talvez não ajudasse tanto, né? Pós-exílio, o povo vindo ali, ainda já tinha um certo tempo de reconstrução do templo, mas do erguimento de Jerusalém, mas o povo continua com apatia. E aí então o povo questiona: que amor é esse? Será se é esse tipo de amor, é esse tipo de benefício que tu traz para mim? E é perfeitamente entendível esse tipo de sentimento, porque nós somos assim. A gente tem a naturalidade de apresentar ou de externar o nosso amor por Cristo, principalmente quando as coisas estão extremamente favoráveis. E aqui as coisas não são favoráveis. O capítulo ele traz então uma relação histórica em que o Senhor lembra de Esaú e Jacó, e que quando ele fala que amou Jacó e odiou Esaú, fazendo vamos dizer assim, indica um ato soberano daquilo que Deus determina das suas próprias escolhas. Mas as escolhas muito mais voltado porque o Senhor, ele ama Jacó no sentido de elegê-lo, porque Esaú fez a sua própria escolha, né? Foi entregue ali a sua própria escolha. É estranho porque Deus nos conhece desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, e Ele nos prepara para nos sermos santos e irrepreensíveis na palavra dEle. E aí Ele traz então esse contexto histórico, lembrando que mesmo o povo de Edom, que era originários ou descendentes de Esaú, eles, apesar de serem estavam pobres, mas eles iriam reconstruir, eles iriam retornar, edificar e reconstruir as suas posses e lugares. Mas o Senhor diz para eles que mesmo que eles edificassem, mas o Senhor derrubaria tudo. Então, o Senhor é soberania. O capítulo ele continua nesse conflito do homem com Deus, quando ele claramente, o Senhor agora faz uma comparação da honra que um filho deve ao seu pai. E Deus diz assim: se um pai merece honra de seu filho, então ele que é Deus, que é o nosso pai, você tem coragem, você consegue dizer que Deus é o teu pai, que Cristo é o teu pai, que Cristo é o teu Salvador? Se você consegue, ele diz assim: então, cadê a honra dele? Se um pai tem honra, porque ele que é o pai, ou o verdadeiro pai,
o Pai de toda a humanidade, ele não tem honra. Mas aí o povo repete com o mesmo sentimento de ironia, quando ele diz assim, o que tens, o que temos, em que temos chamado, agora ele diz para o Senhor, eles respondem, em que temos desprezado o teu nome, em que temos desprezado o teu nome. É um povo que, de fato, ele tem as respostas na ponta da língua. Um outro sinal do desprezo, ou um outro sinal, vamos dizer assim, da apatia, um outro sinal da, vamos dizer assim, da postura inadequada do povo, é quando o Senhor traz a referência que ele estava oferecendo sacrifício, mas fora do contexto ali do que era trazido em Levítico. Eles estavam oferecendo, inclusive, animais cegos. E aí Deus diz assim, mas isso não é mal, era cego, era enfermo, era coxo, tudo isso não é mal. Aí o Senhor tenta lembrá-los, diz assim, faça o seguinte, comparando, pega essas coisas aí inadequadas, dá para o governador, presenteie, ofereça para o governador, que certamente ele rejeitará a tua pessoa. E o próprio Senhor faz essa pergunta. Então, como é que eu, que sou muito maior do que o governador, eu que imponho a própria autoridade do governador, tu me tratas dessa jeito, profanando? Não é isso? E então, é essa relação que a gente vem vindo. Mas no verso 10 tem uma coisa muito interessante quando ele diz assim, quem há também entre vós que fecha as portas por nada e nem faz acender o fogo no meu altar por nada? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. São rituais inúteis e rituais sem devoção, sem temor, sem amor. E o Senhor, esses rituais são insignificantes, na verdade. E quando vai mais na frente, no verso 11, ele traz uma mudança de direção, uma inclusão nova, porque ele diz assim, mas desde o sol nascente ao nascente do sol, até onde se põe, meu nome será grande entre os gentios. Olha que maravilha! Por que você hoje tem essa oportunidade, tem esse prazer de estar no Senhor? Por causa disso que acelerou a nossa entrada. Resumindo, o capítulo traz atos de profanação, atos de acusações e defesas. O homem sempre se defendendo diante de Deus. Meu amado, se você em algum momento sentir que Deus está te acusando de algo, ou seja, quando eu falo acusar no sentido de demonstrar a tua fraqueza, o teu erro, para que você pudesse despertar, aceite teu erro, desperte e comece uma vida nova em Deus. Fica na graça de Deus e Pai, que o Senhor nos cuide, meu irmão.